Vamos aprender hoje sobre vetor definido por dois pontos. Essa é uma série de vídeos fazendo o curso inteiro de Geometria Analítica e Álgebra Linear. E eu diria que essa é uma das principais aulas para você que precisa aprender como operar com vetores, como determinar a coordenada de um vetor. Aliás, diga-se de passagem, embora esse curso que a gente tem feito aqui com você seja um curso de nível superior, você vai perceber que nós vamos começar a mostrar resultados que a gente conhece lá no ensino médio. Até se você parou aqui e está no ensino médio, pode ser que você entenda esse vídeo. São resoluções muito parecidas com o que a gente fez antes. Aqui cabe a gente pontuar que há uma diferença entre o que a gente faz no ensino médio e no ensino superior. Aqui o nosso curso tem a pretensão de explicar o porquê das coisas de uma forma mais rigorosa do que assim um curso mais de aplicação. Então, hoje a gente vai mostrar por que o vetor é definido por dois pontos e aí operar alguns casos com eles. Vamos lá? Então, vamos falar sobre vetor definido por dois pontos. Então, olha só esse triângulo que a gente tem aqui para você entender. Então, eu construí um vetor de origem em O, extremidade em A, ou A. E um vetor de origem em O, na origem, ou no O, e na extremidade em B. Olha só as coordenadas do vetor OA, x1, y1. E as coordenadas do vetor OB, x2, y2. Ó, perceba que quando eu coloco que é x1, y1, x2, y2, esses pontos têm coordenadas quaisquer. Então, beleza. Agora, quando eu tento encontrar quais são as coordenadas de um vetor AB, que é definido por dois pontos, definido pelo ponto A e definido pelo ponto B, com origem A e extremidade em B, existe uma relação bem simples, mas a dedução dela parte de observar esse triângulo. No triângulo OAB, que você está vendo, se eu faço a soma de vetores que você aprendeu nos outros vídeos, ou sabe de outro lugar, e eu faço OA, o vetor OA, mais o vetor AB, olha lá na figura o que acontece, ó. O OA é o vermelho, o AB é o azul, e o resultado vai te dar o OB, que começa em O e termina em B. E aí, essa equação, OA mais AB igual a OB, pode ser reescrita para encontrar as coordenadas AB, do vetor AB. Será OB menos OA, o OB é x2, y2, a gente conhece as coordenadas, o OA é x1, y1, e a diferença de vetores você faz coordenada a coordenada. Então, se você precisar definir um vetor por dois pontos AB, a equação é x2 menos x1, y2 menos y1. A gente vai usar várias vezes, eu acho que vai ficar bem claro, porque é um caso um pouco mais simples de resolver, né? Para a gente fazer isso hoje, tem um monte de exemplo para a gente fazer junto. Então, você tem que entender pelo exemplo. Esse tipo de conteúdo é o que cai na maior parte das avaliações de geometria analítica. Inclusive, eu separei vários e vários exercícios dessa parte, mas vamos fazer esse primeiro aqui, ó. Então, considere os pontos A, B, C, D, O e P da figura. Aqui em geometria, as coordenadas dos pontos são aquelas lá referenciadas ao plano cartesiano. E ali na figurinha você está vendo aqui as coordenadas do ponto A, menos 2 em x, 3 em y, do ponto B, que é 1 e 4, o ponto C, que é 1 e 2, o ponto D, que é 4 e 3, a origem do plano cartesiano, que é o 0, 0, e um ponto P de coordenadas 3, 1. E o exercício é bem simples para a gente começar. A gente vai determinar qual é o vetor AB, CD e OP. Aqui na figura, quando você observa, você já fica falando, eu estou vendo o vetor AB e CD, eles estão aqui, ele é esse vetor, meio na diagonal, meio assim, meio assado, mas agora eu quero coordenadas para esses vetores. E para a gente fazer isso, a gente vai ter que ir lá no quadro para fazer com bastante cuidado. Mas vamos fazer isso lá que a gente conversa melhor. Vamos fazer esse exemplo aqui para determinar os vetores que eu comentei? Então, eu tenho 6 pontos, ponto A, B, C, D, origem e P, e canetinhas melhores. E agora eu vou construir alguns vetores. Eu vou construir o vetor AB, para começar, com origem A e extremidade em B. Depois eu vou construir o vetor CD, e depois vou fazer o vetor OP. É isso que eu vou fazer. Vamos começar fazendo o vetor AB, para você entender o que é um vetor definido por dois pontos? Então funciona assim, ó. Essa equação que a gente usa toda hora. A vetor AB é a mesma coisa que fazer B menos A. Coordenada de B menos coordenada de A. Você percebe que o ponto B tem coordenadas 1 e 4? Ó? Lá do enunciado. E o ponto A tem coordenadas menos 2 e 3? Então é isso que significa fazer o vetor definido por dois pontos.
a gente faz as coordenadas de um menos as coordenadas dos outros. E aquele diagrama do vetor lá da área estava mostrando justamente isso, ó. E agora, o que a gente faz aqui, ó? Se eu quiser fazer B menos A, ele vai ficar, ó, 1 menos o menos 2. Vou fazer aqui bem calminho para você entender, ó. E daí 4 menos o 3. 1 menos menos 2 te dá 3. E 4 menos 3 te dá 1. Então, 3, 1 é o vetor AB. O vetor AB tem coordenadas 3, 1. Vamos fazer mais um vetor? Eu vou fazer agora o vetor CD, que também é pedido no enunciado. Lembra que é ponto final menos ponto inicial? Qual a coordenada do vetor D? A coordenada é 4, 3. Qual é a coordenada do vetor C? É 1, 2, né? Então, 1, 2. Como que faz a diferença? Isso aqui é um treino, até futuramente eu nem vou fazer direto aqui, mas como a gente está indo em fase de aprendizado, ó, 4 menos 1 separado, e y com y, 3 menos 2 separado. 4 menos 1 costuma dar 3, e 3 menos 2 dá 1. E deu 3, 1. Então o vetor CD tem coordenadas 3, 1. Você talvez, quando olha o resultado, fica achando meio estranho, né? 3, 1, o vetor AB, e o vetor CD tem as mesmas coordenadas 3, 1. Que coisa mais esquisita, né? Mas vamos achar que... Vamos deixar aí. E fazer o último que ele pede, que é o vetor OP. Como que eu faço o vetor OP com origem em O, extremidade em P? É o P menos O. Coordenada do ponto P é 3, 1. Coordenada da origem é 0, 0. 3, 1 menos 0, 0 dá 3, 1. Não precisa nem fazer conta, porque 0, 0 é o elemento neutro, é o vetor nulo, é o elemento, o ponto nulo, é o vetor, é a mesma coisa aqui, é o elemento neutro da adição, e deu 3, 1. E aí você se pergunta, por que que nos três resultados deu a mesma coisa? Porque os três, isso é importante, é isso que você precisa pegar, ó. Os três vetores são iguais. Por que eles são iguais? Porque eles têm o mesmo módulo, o mesmo tamanho. O meu rabisco aqui pode parecer que não, mas eles têm o mesmo tamanho. Eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se tem mesmo módulo, direção e sentido, é o mesmo vetor. O vetor não tem uma posição fixa. Ele é o conjunto dos infinitos segmentos equipolentes. E aqui tem três representantes deles. Aqui, quando você observa, você poderia construir um vetor em qualquer posição, como a gente já discutiu desde o começo do curso. Só que existe uma representação que é a mais simples de todas as infinitas. É aquela representação que sempre começa na origem e termina no ponto que precisa terminar. Esse é chamado de vetor posição. E é isso que a gente vai falar a partir do próximo bloco. Então você percebeu no exemplo que os três vetores são iguais? Aí não faria sentido eu colocar coordenadas diferentes para vetores que são iguais. Embora a gente já começou a perceber que os vetores eles podem estar em posições diferentes. Lembra a primeiríssima aula quando eu falava para você o que são exatamente os vetores? Lá a gente começou a investigar e viu assim que os vetores são o conjunto de segmentos equipolentes, infinitos elementos que têm mesmo módulo, direção e sentido. Só que a gente escolhe um representante para a gente fazer o trabalho. É o que a gente fazia na adição de vetores. Você ia lá, selecionava dois elementos que coincidia a extremidade do primeiro com a origem e taran, você encontrava a adição. Queria fazer subtração, tinha uma regra específica, queria encontrar o ângulo entre os vetores, coincidia as origens. Quando você está trocando esses vetores, não é que você mudou o vetor, você só escolheu um representante dos infinitos existentes. Bem, agora se pergunte, se existem infinitos representantes, será que existe um vetor que é mais simples do que os demais? E a resposta é óbvio, e esse vetor tem um nome. Se chama vetor posição. Ou alguns vão chamar, alguns livros, de representante natural de um vetor AB. Olha o termo representante, porque você escolhe um para representar todos os demais. Olha aqui na figura que interessante. Você consegue ver aqui para cima, ó. Aqui. Estou péssimo com isso, mas aqui, ó. O vetor AB, o A começa a origem é A, a extremidade é B. Ele é um vetor apontando meio para baixo, na diagonal, né? Tem um certo tamanho, tem uma direção, tem um sentido. E é um vetor AB. Esse representa todos os vetores AB. Qualquer vetor que tenha mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, será o mesmo vetor, só estará em outro local. Na verdade, na prática, na álgebra abstrata, o vetor não tem posição. Mas existe um representante simples.
Sempre que você representa o vetor com um qualquer, começando na origem do plano cartesiano e indo até onde ele tem que ir, esse vetor será o vetor posição. Então, perceba que esse vetor da figura OP, ele tem mesmo módulo, direção e sentido do de cima. São segmentos equipolentes, portanto é o mesmo vetor. Só que sair a representação da origem é sempre a forma mais natural. Em alguns casos não fica mais simples, mas é a forma mais natural. Quem gosta já mexeu em GeoGebra, mexeu em softwares, que você escreve lá, construa o vetor 3,1, por exemplo. Ele sempre faz o vetor saindo da origem. Você não especificou de onde vai começar, porque ele começaria de um lugar qualquer. Começa-se da origem, daquilo que é natural pra gente. Então, esse termo você vai ouvir várias vezes, vetor posição, ou às vezes o representante natural do vetor dado, né? Agora, quando você quer calcular as coordenadas, muita atenção para esse resultado, atenção porque é um dos principais resultados que estão no formulário de geometria analítica, quando você vai pegar quero anotar as equações mais importantes que eu preciso usar. Essa aí. Essa que diz que o vetor V tem como representante um vetor com origem A e extremidade em B, a forma de cálculo é B menos A. Então, se você tem a coordenada da extremidade B e as coordenadas da origem A, você faz B menos A. Vamos fazer mais algumas vezes, foi o que a gente fez nesse primeiro exemplo, mas a gente vai fazer mais 3, 4 vezes, porque é a sacada de hoje. E aí, olha só, se você usar essa operação e reescrever, você pode escrever B é igual a A mais AB. E essa forma de equação mostra um resultado pra gente, que um vetor, ele pode transportar um ponto. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui com cuidado. Então, dá uma olhadinha no vetor U, V e W dessa imagem. Beleza, o vetor U, se eu quiser, como ele já está ali saindo da origem, a coordenada do ponto é a própria coordenada do vetor, coincide. Então, você tem ali o vetor 1 e 2, ele é o vetor U, 1 e 2. O vetor V tem coordenadas menos 2 e 2. E o vetor W tem coordenadas 1 e menos 4. Agora, olha o ponto A. O ponto A, que está um pouco mais para a direita, ele tem coordenadas 4 e 1. Percebe? O que significa pegar um ponto e adicionar um vetor U? Significa transportar esse ponto para uma outra posição. Então, quando eu faço A, o ponto A, mais o vetor U em vermelho, eu tenho que escolher um novo representante de U que coincida no ponto, a sua origem, e aí a extremidade será o resultado da soma. Então, olha o que acontece ali na equação quando eu calculo B como A mais U. O A é o ponto de coordenadas 4, 1. O U tem coordenadas 1, 2, que é o vetor. E aí, quando eu somo x com x, y com y. Dá 5, 3. Perfeito. 5, 3 é a própria coordenada do ponto B. Agora, olha só o que acontece no ponto C lá, por exemplo. Se eu quero sair de B, o que acontece quando eu aplico o vetor V? Ele transporta esse ponto B até o ponto C. Então, o ponto B tem coordenada 5, 3, você consegue ver na imagem. O vetor W é menos 2, 2. Quando eu adiciono um com o outro, eu gero o ponto 3, 5. Na prática, é como se o vetor transportasse o ponto para lá. A mesma coisa acontece se eu somasse o vetor W ao vetor C, ao ponto C. O C tem coordenadas 3, 5, aí eu somo o W de 1 menos 4 e vou para lá no 4, 1. Então, a gente conseguiu fechar aqui uma boa dinâmica, né? Veja que, inclusive, que uma característica, quando você olha o triângulo, se eu somar U mais V mais W, vai dar o vetor nulo, porque a origem é a mesma que a extremidade. Bem legal, né? Isso aqui é ótimo para a gente pensar um pouquinho. Agora, a gente vai fazer um segundo exemplo no quadro também. Agora vamos fazer bastante exercício, tá? Eu tenho 3 pontos. O ponto A de coordenadas menos 1, 2, B de coordenadas 3, menos 1 e C de coordenadas menos 2 e 4. Eu quero encontrar o ponto D que satisfaz a equação que você está vendo aí. Exercício que precisa saber fazer em todos os cursos de geometria analítica do país. Então, cabe a gente tentar fazer aí. Então, como eu li no enunciado, eu conheço os pontos A, B e C, quero determinar o ponto D, e eu sei que CD é meio de AB. Como que a gente faz isso nesse caso? Perceba que quando eu tenho o vetor definido por 2 pontos, eu posso encontrar as coordenadas desse vetor.
Só que eu não conheço D. E aí você já começa a ficar, putz, agora eu já não sei fazer. Quando eu não conheço um vetor, uma coordenada ou qualquer coisa do tipo, eu coloco incógnitas para dizer que eu não conheço. Eu sei que será um vetor, então ele tem que ter coordenada x, coordenada y. E agora eu opero o problema sem muita dificuldade. A gente vai fazer a mesma coisa. Porque, ó, vetor definido por 2 pontos é a equação de hoje. D menos C, final menos inicial. Meio, vetor definido por 2 pontos AB, B menos A. Vamos ver, vamos substituir o que eu tenho aqui. Afinal, D é xy. E o C tem coordenadas menos 2 e 4. Aqui fica meio de B menos A. O B é 3 menos 1. E o A tem coordenadas menos 1 e 2. Perceba que eu usei 2 parênteses porque esses pontos confundem um pouquinho, tá? Mas nada que você vai ficar nervoso. Vamos fazer só o lado esquerdo da equação primeiro, ó, que eu tenho x menos menos 2, isso dá x mais 2, y menos 4 dá y menos 4. Se você ficou em dúvida nessa passagem, o segredo é você entender como faz a adição vetorial com coordenadas. Isso é o que o pessoal trava, porque fica falando, mas por que combinou com aquele, com esse, com aquele, não sei o quê? Tá lá na aula de adição de vetores em algum canto por aí, tá? Um dia a gente coloca o card em algum lugar. Vamos lá. Agora, isso aqui, ó, meio, faz o que sabe fazer antes. Não fica atropelando as coisas, ó. 3 menos menos 1 dá 4. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Cheguei nessa equação aqui sem problema nenhum. E dessa equação eu posso escrever, se você preferir, assim, ó. X mais 2, y menos 4. Isso é igual a meio de 4 dá 2. Meio de 3 dá 3 meios. Como é negativo, menos 3 meios. Cheguei nessa equação, mas ainda não resolvi o problema. E você vai começar a perceber que em breve faltará quadro para eu resolver tudo que eu quero, porque algumas contas ficam grandes e infelizmente eu vou ter que apagar aqui. Mas eu não vou ficar muito preocupado, porque como é vídeo, você pega lá e pausa, volta lá. Ah, mas professor, você apagou, mas daí, tá gravado aí para posteridade, né? Mas vamos continuar resolvendo, então? Olha só que legal. Essa equação que eu acabei de chegar é uma igualdade entre vetores. Tem aula sobre isso no canal, igualdade sobre vetores. Como que funciona isso? Eu preciso igualar primeira coordenada do primeiro vetor com a primeira coordenada do segundo vetor. E preciso igualar a segunda coordenada do primeiro vetor, que é y menos 4, com essa outra, que é menos 3,5. Isso me gera um sistema de equação, que tem solução, uma solução, inclusive, rápida de fazer, né? No caso, a primeira, ó, eu consigo ver de cara, não preciso nem fazer conta, ó, que o x é 0. Porque que número somado com 2 vai dar 2? É o 0. Agora, na segunda, precisa de um pouco mais de conta, né? Porque eu tenho menos 3 meios, aí você vai escrever assim, mais 4, não vai? Mais 4 não é 8 metades? Nossa, agora fritei o cérebro de quem pulou matemática básica, né? Porque, ó, menos 4 fica mais 4, só que 4 é 8 meios. Então, fechou. Quando eu escrevo isso, eu percebo que o y é 5 meios. Porque se eu devo 3 metades e tenho 8, me sobram 5 metades. Agora, eu já sei qual é a solução. A coordenada do ponto D é 0, 5 meios. E essa é a solução que eu queria encontrar. Então é um exercício para você entender como faz as operações. Faz com calma. Vou fazer a partir dos próximos um pouquinho menor para caber no quadro, mas acho que ficou bem claro aí para vocês. Ótimo! Agora um próximo exemplo é quando a gente tem os pontos A e B, que são extremidades de um segmento. O A de coordenadas menos 2, 4 e o B de coordenadas 4, 1. E eu quero determinar dois novos pontos, o ponto F e o ponto G, que irão dividir a B em 3 segmentos de mesmo comprimento. Esse exemplo, para a gente fazer, vamos fazer no quadro, vou fazer um desenho, vai ficar mais fácil a gente entender. Vamos fazer isso? Tá, você leu o enunciado, não entendeu o que está acontecendo, mas agora quando vê a figura, já começa a visualizar melhor, né? Afinal, AB é um segmento, começa em A, termina em B. Repare que eu nem coloquei plano cartesiano, porque em geometria analítica tem algumas coisas que você tem que usar a cabeça, assim, e às vezes você não precisa nem desenhar. E isso que tem muita sacada, assim, para você fazer. O que eu quero determinar nessa questão? Quais são os pontos F e G que dividem esse segmento
em 3 partes iguais. Então, olha só, eu vou ter um ponto aqui que vai ser o ponto F e um ponto aqui que vai ser o ponto G. Essa aqui é a proposta. Para você resolver um problema desse tipo, considerando que a gente está em geometria analítica, é interessante você escrever quando há equações vetoriais. E aqui há. Porque perceba só o seguinte, quando eu construo o vetor AB, que vetor que é esse? É um vetor com origem em A e extremidade em B. É o vetor que representaria esse segmento. Segmento é uma coisa, vetor é outra. Mas eu posso construir esse vetor AB. O que eu quero que você perceba é que se eu pegar esse AB e dividir por 3, eu posso gerar um vetor que começa em A e termina em F. Faz sentido isso para você? Porque olha, a hora que eu determinar esse ponto F, de A até F, se eu dividir em 3 partes iguais, ele dá 1/3 do percurso todo, de A até B. Então essa equação funciona. A única coisa que tem que tomar cuidado é que você não poderia escrever F até A, porque 1/3 de AB não troca o sentido. Você poderia até escrever menos 1/3 de AB igual a FA, mas tem infinitas equações que você pode fazer, inclusive infinitas formas de resolver isso daqui. Mas eu escrevi uma relação entre as equações. Isso é a sacada do problema. Depois disso é conta. Porque, vamos resolver, mas daqui a pouquinho. Eu vou escrever aqui a equação para determinar o FG. Tem várias. Uma delas é você perceber que 2/3 do vetor que começa em A e termina em B é um vetor que começa em A e termina em G. Não concorda com isso? Porque o A até B dá o todo. Se eu andar 2/3, dá de A até G. Outras possibilidades. Se eu conheço F, FG é 1/3 do AB. Se eu quiser escrever GB é 1/3 de AB, vale também. Tem várias possibilidades. Se você escrever uma diferente, cabe até você escrever aí embaixo no comentário, que eu vou ficar bem curioso. Você pode ser que seja um gênio que viu uma coisa que eu nem ouvi ainda. Mas vamos lá. Qual que é a coordenada do F? Não sei. Vou colocar que é x1, y1. Posso colocar x e y só? Pode. Só que você precisa de coordenadas para o G também. Aí você usou o x lá, vai faltar x aqui. Então eu coloco, ó, x1, y1, x2, y2, são as coordenadas que eu não conheço. E eu vou tentar não fazer muita bagunça. Vou calcular separado, mas você pode fazer junto com a conta, só por causa do espaço aqui que eu tenho. Eu vou calcular o AB. O AB não é B menos A? Não é isso aqui? Então, se é B menos A, olha só. B, qual a coordenada x? 4. Qual a coordenada x do A? Menos 2. 4 menos menos 2 dá 6, ó. E o 1 menos o 4 dá menos 3. O vetor 6 menos 3 é o vetor AB. Ah, professor, foi muito rápido, mas confere o exercício anterior. E se quiser, faz separado, ó. Faz B menos A, aí B menos A e esse menos aquele vai dar 6 menos 3. Confere aí que você chegou nessa resposta. Então, vamos escrever agora a equação, ó. 1/3 de AB será 1/3 de 6 menos 3. Esse é o vetor AB. O AF será F menos A. Olha só o que eu vou escrever, ó. F menos A vai te dar x1 mais 2 e y1 F menos A menos 4. Tá lá. x1 mais 2 e y1 menos 4. Por quê, ó? Qual que é a coordenada F? Ó, x1 menos menos 2 dá mais 2. Y1 menos 4 dá isso daqui. Fiz direto também, mas cabe você pausar e ver a mesma coisa que eu fiz ali. E à medida que a gente for avançando, por que eu tô fazendo direto? Para provocar vocês? Não é, porque aqui como é o curso completo, a gente vai adiantando algumas operações que você já tem que conhecer. Eu até gravei vários e vários exercícios disso, aí eu vou fazer com mais calma. Mas aqui, tenta pegar aí e ser cada vez mais rápido para fazer essas operações que a gente faz muitas e muitas vezes. Quanto dá 1/3 disso aqui, ó? 1/3 de 6 dá 2, 1/3 de menos 3 dá menos 1. E aqui você escreve x1 mais 2, só repete, ó, y1 menos 4. Perfeito. Cheguei numa igualdade igual eu cheguei no caso anterior. Nisso, igualdade de vetores é primeira coordenada igual à primeira, portanto, 2 é igual a x1 mais 2, e o menos 1, isso é igual a y1 menos 4. Daqui, eu já tiro quais são as equações, quais são os resultados. O x1 é 0. Como que eu sei? Só de olhar, ó. Se o x1 mais 2 dá 2, x1 só pode ser 0. E o y1 tem que dar
3, né? Por que 3? Porque 3 menos 4 dá menos 1. Ou você simplesmente passa o 4 para lá, positivo, e faz essas gambiarra aí, menos 1 mais 4 dá 3. Então, essa é a coordenada do ponto F. O F tem coordenadas 0 e 3. É só o F que tem que determinar? Não, né? Tem que determinar o G também. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Mesma coisa. E agora, em vez de 1/3, eu vou colocar 2/3. O vetor AB é o vetor 6 menos 3. O AG vai ser G menos A. O G é x2, vai ficar x2 mais 2. E a coordenada y é y2, fica y2 menos 4. 2/3 de 6 dá 4. 2/3 de menos 3 dá menos 2. Como que eu fiz? Fiz a multiplicação por equação, né? 2 vezes 6 dividido por 3. 2 vezes 3 dividido por 3 dá isso aí mesmo. Isso vai ser igual a x2 mais 2 e y2 menos 4. Olha, mais uma vez, é a mesma estrutura do lado de lá. Caiu numa igualdade. Aqui eu tenho 4 é igual a x2 mais 2 e menos 2 é igual a y2 menos 4. Perceba que eu comparei primeira com primeira, segunda com segunda. Fechou? Agora, o que eu tiro daqui? Nesse caso, o x2 é 2. Que número somado com 2 dá 4? É o 2. E o y2 é 2 também, né? 2 menos 4 vai dar o menos 2. Portanto, o ponto G tem coordenadas 2 e 2. Encontrei os pontos que eu queria. O ponto F e o ponto G dividem o segmento AB em 3 partes iguais, como a gente queria encontrar. O último exemplo de hoje, eu tenho 2 pontos, o ponto A e o ponto B, as coordenadas são conhecidas, e elas são vértices consecutivos de um paralelogramo, A, B, C e D. Sempre que é problema geométrico, é melhor a gente desenhar. Mas vamos continuar lendo? M, de coordenadas 4, 3, é o ponto de intersecção das diagonais, é onde as diagonais se encontram. A gente vai determinar quais são os vértices C e D que restaram no paralelogramo. Só que a gente vai fazer de novo no quadro, acho que é melhor, né? Para a gente entender o enunciado, eu coloquei no quadro um desenho de um paralelogramo. A, B, C, D são vértices consecutivos, então você não pode escrever em qualquer ordem, tem que ser um seguidinho do outro. Ah, mas não respeitei isso aqui, não tem problema. O importante é você ter os vértices consecutivos. Conhece a coordenada A, a coordenada B e a coordenada do ponto M, que é o ponto de encontro das duas diagonais. Ó. Quando eu traço duas diagonais, as duas possíveis diagonais do paralelogramo, o ponto de encontro é o ponto M. E eu tenho que encontrar o ponto C e o ponto D. Tem várias estratégias, mas um monte de estratégias. Se você pensou uma diferente de mim, já pedi para você colocar aí no comentário para eu saber que se eu estou lidando com o novo gênio da matemática aí do século XXI. Então, mas olha como que eu faria aqui. E pensei agora, pode ser que tenha outra estratégia. Vamos escrever equações vetoriais. Ó. Por exemplo, quando eu faço o vetor AM, que vetor que é esse? É um vetor que começa em A, termina em M. Então, na verdade, eu estou falando desse vetor, ó, que começa em A e termina em M. O encontro das diagonais não é o ponto médio do segmento? Então, quando eu faço AM e faço MC, os valores são iguais. Então, ó, isso aqui é igual a MC. Essa é a sacada que você tem que ter, ó, que o AM é igual a MC. Olha a construção geométrica e conclua isso. Você pode concluir outras coisas bem malucas, como AB mais BC igual a C. Dá certo também, a equação é complicada. Mas tem várias coisas sim que você pode fazer. Essa é uma mais fácil. Essa equação que eu vou resolver vai permitir me encontrar qual que é o valor do ponto C. E do ponto D, como eu faço? Tem vários jeitos. Uma delas, ainda usando a diagonal, é fazer assim, ó. Se eu fizer B até M, ó, B começa em B e vem até M. Isso não é a mesma coisa de um vetor que começa em B e vai até D? Então, se eu resolver essas duas equações, você precisa concluir que vai dar a mesma coisa. Vamos fazer o vetor MA? Olha só, vou fazer aqui no cantinho. Não, vou fazer aqui mesmo. MA é M menos A, não é? Ó, o M tem 4, 3 e o A, 2, 1. Você vai fazer 4 menos 2, 3 menos 1. Então vai ficar 2 e 2. Nossa, foi muito rápido. É que você tem que fazer junto, ó. Faz o 4 menos 2, x menos x, y menos y. 4 menos 2 dá 2, 3 menos 1 dá 2. Travou, é a aula de adição de vetores, tá? Beleza. Esse é o vetor AM, já foi. E o M menos C, o MC, que é C menos M. C menos M. Quais são as coordenadas do vetor C? Não sei.
Vou colocar aqui, ó, x1, y1. A propósito, eu não sei nem qual que é do D. Então, eu vou colocar x2, y2. Tem que colocar os índices 1 e 2, porque não são os mesmos pontos. Então, senão não vai sobrar letra, né? Pra você trabalhar aqui. MC. Vamos ver. MC começa em M e termina em C. Então, é C final menos inicial. Então, vai ficar, ó, x1 menos 4 e y1 menos 3. Isso aqui, essa conta que eu acabei de fazer, é aquelas coisas de matemática que você faz 10, 20, 30 vezes, que o negócio fica tosco assim. Você vê como eu faço com facilidade? É porque é uma coisa que simplesmente você usa, a coisa fica tranquila. É o tipo de exercício que tem que treinar. Até se você já está dominando, nos exercícios resolvidos que eu coloquei aí no canal, vale a pena você tentar fazer antes, faz com cuidado, faz 1, 2, 3, 4, 5, você vai ver que depois, é isso, é fácil. No começo eu sei que é difícil. Então vamos lá. Essa equação que eu acabei de escrever é uma equação, uma igualdade entre vetores. Então, primeira coordenada, que é 2, será igual à primeira. Segunda coordenada, que também é 2, será igual à outra. Tá aí. Escrevi as duas equações. Na primeira equação, eu tiro que o x1 tem que ser 6, porque 6 menos 4 dá 2. E o y1, na segunda, eu tiro e vai dar 5. 5 menos 3 dá 2. Estou fazendo essas equações também rapidinhas, porque essas são equações bem bobinhas, né? Mas não fique achando que vai ser mole assim, não. Que tem umas equações que são o bicho aí em álgebra linear. Mas aqui não, então não tem muito segredo para resolver. Eu fui quase que por adivinhação, né? Encontrei quais são as coordenadas do ponto C. C tem coordenada 6, 5. Vamos encontrar outro vértice? Vamos. Olha lá. Para fazer outro vértice, o vetor BM é M menos B. M menos B vai dar menos 1, porque é 4 menos 5. E aí, 3 menos 2. 3 menos 2 te dá 1. Esse é o vetor BM. Pausa e confere. MD é o D menos M. Ó. D é x2 menos a coordenada x do M, que é 4. Fechou. E a coordenada y? É y2 menos a coordenada que é 3 do M. Fechou também. Escrevi uma igualdade. Você veja como é repetitivo, né? Você até cansa de fazer isso. Estou igualando. Ó. Primeira coordenada com a primeira. Segunda coordenada com a segunda. E resolvendo a equação, que é bem parecida com as demais. Ó. O x2 para menos 4 tem que ser 3, né? 3 menos 4 dá menos 1. E o y2 tem que ser 4, né? Que 4 menos 3 vai ter que dar 1. Então aqui eu encontrei as coordenadas do vetor C. D agora. Qual é que elas são? 3 e 4. Fechou. Então, estão aí as coordenadas do meu paralelogramo. Um exercício bem interessante de treino para a gente fazer, entender como se constrói vetor a partir de 2 pontos. Uma operação que você usa, até não dá mais. Então, agora que a gente chegou no término, né, dessa aula, acho que você conseguiu fazer. Se tiver qualquer dificuldade, cabe aqui você postar nos comentários. Tem vídeo de resolução também de vários e vários exercícios. Os livros que eu tenho encontrado por aí, estou fazendo os exercícios. Você tem alguma questão de prova que não consegue fazer, de avaliação dos seus estudos, quer uma ajudinha, manda para mim aí por mensagem, nos comentários ou em outro canto aí qualquer, no Instagram, sei lá, que eu resolvo para você, coloco aqui no canal. Tenho certeza que tem um monte de gente por aí que tem a mesma dúvida que você. Ainda assim, hoje ainda nessa altura desse vídeo, hoje, né, eu no estúdio aqui, estou gravando essa parte do curso, mas pretendo gravar lá na frente. Se você tiver dúvidas de conteúdo de geometria analítica, álgebra linear, lá do final, pode trazer também, que a gente adianta alguns vídeos de exercício, porque o importante é você acompanhar, me apoiar, né, se inscrever, essas coisas aí, tá bom? Um abraço, gente. A gente se vê daqui a pouquinho. Tchau.